vamos juntos hoje receber Padre Emílio Iddi, um missionário que veio do Líbano. Ele está hoje trabalhando no Rio de Janeiro e ele vai falar para nós um pouco sobre esta missão e a história desta missão do Rio de Janeiro. Padre Emílio, boa noite. Boa noite. Padre Emílio, missionário libanês. E você, libanês maronita. Maronita. Entrou nessa missão como missionário que ano? Como sacerdote? Bem, eu comecei de pequeno, com a idade de 13 anos, no colégio dos Apóstolos, Colégio dos Apóstolos em Junho. E fiquei até hoje, mas passando de um lugar para outro, de um país para outro. Estudei filosofia e teologia na Universidade de Salamanca. A pós-graduação foi em Paris. Fiz doutorado em teologia, com também mestrado em história e em pastoral. E esse amor para essa missão fora do Líbano, como surgiu? Me mandaram pouco tempo depois de minha ordenação, um ano depois de minha ordenação, me mandaram a Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos e voltei ao Líbano para ir a Paris e fazer a pós-graduação. E aconteceu bem. E mais tarde voltaram de novo a me chamar a Rio de Janeiro. No ano 75 era a segunda vez. Fiquei até 90 no Rio de Janeiro. E falamos da missão do Rio de Janeiro. Qual é a história desta missão? A missão do Rio de Janeiro começou no ano 1931, com 2 padres que chegaram de Buenos Aires, que são membros de nossa congregação dos missionários libaneses. Eles chegaram aqui no Brasil porque o cardeal Leme ele insistiu muito diante do superior geral de nossa congregação naquela época. E vieram aqui e ele acolheu eles da melhor maneira possível. E num discurso ele disse: eu não posso chegar aos cedros do Líbano, mas estou disposto a colocar um pedaço do meu coração para fundar a missão libanesa no Brasil. E depois vieram outros padres para continuar o trabalho, e no ano 1951 começaram a construir a bela igreja que temos no Rio de Janeiro, Nossa Senhora do Líbano. Antes de ter essa igreja, onde eles começaram a rezar? Bem, eles começaram a rezar numa igreja no centro da cidade, porque a maior parte dos libaneses e filhos de libaneses moravam no centro naquela época. Santa Efigênia, Igreja Santa Efigênia. E de lá pensaram escolher um terreno, conseguiram um terreno na rua Conde de Bonfim, 638, na Tijuca, e ali começaram a construir a igreja a partir do ano 1951. E eles construíram uma igreja grande ou começaram com uma... No início começaram com... Tinha uma casa ali, fizeram ela como colégio para os pequenos. Mas quando começaram a construir a grande basílica que temos, eliminaram aquele colégio e aquela pequena igreja. E a abertura era... A abertura no ano 56, não é a abertura, quer dizer, consagração da igreja, foi em 1956, apesar de que não estava tudo pronto, porque muitos vitrais, que são muito bonitos, não estavam ainda feitos. Começaram a fazer os vitrais da igreja e, graças a Deus, saiu muito bem. E ano 1960, o fundador ficou muito contente e fizeram para ele 25 anos de sacerdote, ou 50 anos, não lembro bem. E ele faleceu, o fundador Elias Maria Goraie faleceu dia 3 de agosto.
fizeram para ele uma manifestação extraordinária. Mesmo o presidente da República veio ali porque tinha grandes relações, principalmente pelos atos de caridade que ele fazia com os pobres. Ninguém olhava naquela época os pobres. Ele, um dos primeiros que ajudaram os pobres ali, e por essa razão, quando ele faleceu, tinha um número extraordinário daqueles que viviam nos morros, chorando o padre Elias Goraie. O fundador, Padre Elias, ele foi também fora de Rio de Janeiro. Eu fui a Manaus. Eles falam que ia todos os anos celebrar uma missa lá. E a estátua de Nossa Senhora do Líbano foi doada pelo padre também. Eu fui em Amazonas, em Belém de Pará, em outros lugares, também me contaram essas mesmas histórias. Ele viajava muito e incitava o povo cristão, principalmente maronita, para continuar nessa maneira de viver de maneira cristã, ajudar os pobres, os necessitados. Era o lema especial para ele, não só ele que ia, outro padre, José Hani, que chegou um ano depois do padre Elias Goraie. Chegou em 1932 e sempre estava em acordo completo com o cardeal do Rio de Janeiro. Primeiro com o cardeal Leme e depois com o cardeal Câmara. Os dois eram amigos do padre Elias Goraie. O presidente da República era amigo deles. Quando viajava de um lugar para outro, o presidente da República mandava o avião especial para o padre Elias Goraie. Uma coisa boa. Uma coisa boa é saber se comportar com o povo e também com as autoridades. Ele tinha esse carisma especial para se comportar muito bem com todo mundo. Pobres e ricos. Pobres e ricos, não tem diferença para ele. E Padre Emílio chegou a primeira vez a Rio de Janeiro. Sim. Ficou 2 anos. 2 anos. Ficou trabalhando 2 anos. Quem era o superior nessa época? Nessa época era o padre, no início, o padre Filipe Soaib. Depois chegou outro padre superior, Monsenhor, o padre Hanna Namtalla, etc. E comecei 2 meses e meio depois de minha chegada ao Brasil, comecei a lecionar na PUC, em língua portuguesa. E facilitou para mim aprender a língua portuguesa, a língua espanhola que aprendi na Espanha durante 7 anos. Fiz filosofia e teologia na Universidade de Salamanca. Isso me ajudou muito para aprender rapidamente a língua portuguesa e já publiquei 4 livros em língua portuguesa. E no mês de março vai sair o 5º livro meu, intitulado Jesus, Libertador da Mulher. Vamos falar depois sobre todos os livros que Padre Emílio imprimiu em português, para a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Mas antes, Padre Emílio, você também trabalhou não só como professor, trabalhou também como missionário. Em primeiro lugar. As missões na igreja e também visitava várias paróquias do Brasil, como faziam os primeiros padres, Padre Elias Goraie e Padre José Hani. Visitou, tem um pouco ideia das paróquias que você já visitou? Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, isso em Minas. Depois Recife, Fortaleza, Belém de Pará, Amazonas e outras cidades mais na região. E na sua visita nessas regiões, o que você achou do povo libaneses maronitas? O povo libanês é muito bom, mas precisam muitas pessoas ir
agora estão um pouco afastados porque na terceira, na quarta geração. Quando chegaram os padres, eram a primeira ou segunda geração, por essa razão, todos falavam árabe e não precisava o superior falar muito em português. E esta chegada dos libaneses era uma chegada antiga. Falamos de 1860. 70, a primeira chegada. Sim. Mas falamos também antes dessa chegada, uma chegada primeira dos fenícios. Os fenícios percorreram o mundo inteiro, mas principalmente chegaram ao Brasil em Paraíba no ano 950 a.C. Numa dessas inscrições que eu estudei em meu livro Les Phéniciens ont-ils découvert l'Amérique, demonstra claramente a verdadeira inscrição que ela é fenícia, porque tinha caracteres históricos que não estavam ainda conhecidos, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Foram conhecidos 51 anos depois, quando descobriram esses de Hammurabi, a casa de Hammurabi em Biblos. Sarcófago. O sarcófago de Hammurabi no Biblos. No segundo bloco, eu quero continuar com o Padre Emílio sobre esta história e continuar sobre histórias que ninguém conhece. O Padre Emílio, como historiador, ele que vai explicar para nós coisas que ninguém sabe até hoje. Fica conosco e Deus te abençoe. Memórias do Líbano, de Porto Alegre. Vamos continuar nosso encontro com o Padre Emílio. Esse encontro dos padres sacerdotes maronitas que vieram do Brasil inteiro, onde temos paróquias, para se encontrar juntos e começar a pensar juntos. Eu quero continuar com o Padre Emílio. A pergunta histórica. Padre Emílio, além de falar dos fenícios também, antes dos fenícios também, para o Brasil, você uma vez mencionou que tem papas de origem libanesa também? Tem 5 papas de origem libanesa. Como podemos explicar isso? Bem, que época, que data, do século III e outros mais no século V, no sétimo e oitavo, os outros 3. De origem libanesa. De origem libanesa. Eu escrevi sobre eles, mas agora não lembro em que ano e em que... As datas. Talvez outra vez teremos uma entrevista com o Padre Emílio sobre este assunto. 5 papas na história da Igreja Católica de origem libanesa. De origem libanesa. O principal entre eles se chama Gregório V. Papa Gregório. Boa. Também um Papa Aniceto, no início, esse é o primeiro, Aniceto. No 3º século. Sim, 3º século. 3º século. E vamos conhecer um pouco os livros de Padre Emílio. Já escreveu 4, agora vai sair o 5º, em português. Isso em português. Mas de outras línguas também. 5 em árabe, 4 em francês, 2 em espanhol e 4 vão ser 5º daqui a março em português. Em português. E qual é o assunto que abordou? Principalmente coisas de história. Além do primeiro livro, porque era minha tese de doutorado, Renovação
das paróquias. Renouveau de estrutura paroissial de l'Église maronita. Das estruturas, esse é em francês, e foi defendido em Paris. Em Paris. Em Paris. E você escreveu em português 4 livros. Agora vai sair o 5º. Quais são os livros? O Líbano através dos séculos em 2 volumes. A Igreja Maronita e o Líbano em 2 volumes. Logo são 4 e agora o 5º, Jesus Libertador da Mulher. Uma ideia só para o povo conhecer o conteúdo desses livros. O primeiro, o Líbano através dos séculos. História do Líbano. História do Líbano através dos séculos, mas de maneira compreensível por todo mundo. Não é coisa muito dura, muito difícil. E o segundo, que a Igreja Maronita. Igreja Maronita e o Líbano. E que foi escrito em 2 volumes. Em 2 volumes também. Qual é um pouco o resumo desse livro? Bem, importância, essa Igreja Maronita e o Líbano, a importância da formação da Igreja Maronita como primeiro, não é o fundador, o padroeiro da Igreja São Marão, e o primeiro patriarca São João Marão também. 3 séculos depois, porque São Marão faleceu no ano 410 e São João Marão foi elevado à dignidade de patriarca maronita no ano 586. Falamos de São Marão. Esse ano estamos no ano jubilar de São Marão. 1600 anos de falecimento de São Marão. Esse ano também vai ter em Roma a inauguração da estátua de São Marão, que o Papa vai benzer e o patriarca maronita vai ficar presente, e depois a comunidade maronita do mundo inteiro, eles estão preparando para ficar presente nesse momento. Padre Emílio, o 5º livro agora que vai sair logo, o Jesus Cristo Libertador da Mulher. O assunto um pouco, bem, para dar para o povo conhecimento e sabor para poder ler esse livro. Os primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo, sobre a mulher antes de Cristo e no Antigo Testamento. A situação dela em alguns países estava bem elevada, em outros péssima. Mas tem que ver isso. Jesus Cristo, quando veio, deu uma importância extraordinária à mulher, um respeito para a mulher. E pediu a todo mundo esse respeito. A maneira de ele agir era extraordinária. Podemos lembrar, por exemplo, aquela mulher que queriam apedrejar. E ele falou, eles perguntaram a ele, que devemos fazer? Vamos apedrejar ela ou não? Ele disse assim, quem não tem pecado como ele, que jogue sobre ela a primeira pedra. Começaram a ir um tras outro, os mais velhos em primeiro lugar, porque tiveram mais tempo para cometer muitos pecados. Essa é a verdade. E também outra coisa, a atitude de Jesus Cristo com a própria mãe. Algo extraordinário acontece nas bodas de Caná. Se vamos meditar bem ele tinha respondido a sua mãe quando ela perguntou, dizendo a ele, não tem mais vinho. Que devemos fazer? Ele respondeu que deixa isso para não podemos resolver esse problema. Assim, algum gesto, algumas palavras agora. Mesmo assim, ele falou aos operários que estavam lá, enchem esses grandes vasos de água.
encheram e entreguem a todos para beber. E quem dirigia a festa falou com o noivo: o que está acontecendo com você? Habitualmente dá o melhor vinho no início, quando estão bem bêbados, ou pior. Você fez o contrário, deu o melhor vinho no início, no final. Quer dizer, o grande respeito. Jesus Cristo adiantou a hora de sua manifestação ao povo graças à sua mãe. Esse é o significado especial dessa atitude de Jesus Cristo. As atitudes dele muitas vezes são muito mais importantes, influentes que as palavras. Uma atitude com a qual honra a própria mãe. E vamos à visitação e todas essas coisas que aconteceram com a Virgem Maria dão grande importância ao que Jesus Cristo queria que sua mãe seja. E ela correspondeu muito bem ao pedido de seu filho. Padre Emílio, esse livro quando vai sair? Bem, eu falei com Paulus, editora Paulus, e combinei com eles direitinho. Eles me disseram que em março estará pronto o livro. Esperamos encontrar. Bem, podem perguntar à editora Paulus quando vai sair esse livro, e os que querem comprar, compram. E como isso eles vão saber mais sobre a atitude de Jesus Cristo. A atitude de Jesus Cristo, a atitude da Virgem Maria, os cristãos, tudo isso explicado. Alguns me perguntaram por que não fala nada do Islã. Digo, não, eu estou falando de Jesus Cristo. O Islã veio 700 anos depois. Está certo. No assunto por essa Jesus razão, Cristo. Jesus Cristo é o ponto central desse trabalho. A atitude dele, o amor que ele prestou, respeitando o respeito que ele mostrou para as mulheres, é extraordinário. Padre Emílio, muito obrigado. De nada. Nós agradecemos sua presença, seu trabalho também como missionário para a Igreja Católica, Igreja Maronita, e nós agradecemos também o trabalho de Padre Emílio, especialmente para a Diocese de Maronita do Brasil. Ele ficou muitos anos aqui no Brasil trabalhando para deixar uma presença honrosa para nós, e deixou também livros em português, muitos livros que vai enriquecer nossa igreja e nossa história maronita no Brasil. Eu penso o que subsiste, o que permanece para sempre é o preto sobre branco. As letras em preto sobre branco, isso permanece. Os livros, os artigos, esses permanecem através da história inteira. Agradecemos o trabalho de Padre Emílio, e ele tem sempre, cada mês, no site da Igreja Maronita, um boletim, Nova Missão, que escreve muitas coisas sobre a igreja, sobre a história, coisas boas. Convidamos todos para também entrar no site da Igreja Maronita e entrar no boletim de Padre Emílio para poder, cada mês, ver a novidade. Bem, eu estou colocando com meu e-mail, emily.ed@gmail.com. Isso, eles podem entrar os também. que querem podem me mandar o próprio e-mail. Eu mandarei para eles isso diretamente. Através. Logo, emily.ed@gmail.com. Muito bom. Agradecemos, Padre Emílio, agradecemos também as pessoas que estão sempre assistindo o programa Memórias do Líbano, que seja sempre esse programa para o povo brasileiro, nosso povo maronita, nosso povo libanês oriental descendente, que estão participando e acompanhando esse programa,
Que Deus abençoe todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, se Deus quiser.